Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, verso 1. Romanos, capítulo 1, verso 1. E hoje eu quero questionar, desafiar o que você pensa de si mesmo. Então, se eu pudesse dar um título, a mensagem é Quem sou eu? É o título dessa mensagem. O que você pensa de si mesmo? Por vezes, nós supomos que Deus nos ama por causa de Jesus. Isso tem um fundo de verdade, mas não é uma verdade total. O livro de Romanos, no capítulo 8, diz que a vontade de Deus são inúmeros filhos à semelhança de Jesus. Isso não supõe que Deus está anulando a identidade pessoal de cada um de nós. Deus não fabricou pessoas em massas, robóticas, semelhantes a Jesus. Cada um de nós é amado por Deus. Cada um de nós possui um DNA próprio. Jesus Cristo é a forma, Jesus Cristo é a fonte, Jesus Cristo é o start. Mas não há outra pessoa semelhante a você. Deus te ama como você é. Quem é Jesus na sua vida? A potencialidade para que você se torne a melhor versão de si mesmo. Mas Deus não quer um outro Jesus. Qual é o seu nome? Deus quer você. Deus não precisaria desse esforço todo de ter crucificado o Filho dele para querer que toda a humanidade fosse semelhante ao Filho. Deus quer que todos os filhos vivam como o primeiro filho vive. Sinta o que o primeiro filho sente. Mas um filho sempre será diferente do outro. E Deus trata e lida de maneiras distintas cada um dos filhos. Para você poder entender a natureza da sua vocação, do seu chamado, primeiro você precisa entender a natureza de sua própria individualidade, de sua própria personalidade. Se você não entender isso, você vai viver em altos e baixos, fracassando, achando que na sua vocação a única maneira de você agradar a Deus é você se esforçar muito, trabalhar muito. E talvez você vira o filho pródigo que ficou perdido dentro de casa. Porque aquela parábola, por incrível que pareça, não é sobre o filho que foi embora. Aquela parábola é sobre o filho que ficou em casa. É o oposto. A nossa interpretação deveria ser oposta. O foco de Jesus, quando conta que era parábola, é quem fica. Porque quem fica é moralmente irrepreensível, esforçado, trabalhador, mas não conectava o seu coração ao coração de seu pai. Não sabia quem era, não sabia que tinha direito a tudo aquilo que o pai era e tinha. E é isso que acontece conosco. Não conhecemos quem somos, não cantamos que somos aquilo que o Senhor diz que nós somos, mas no momento chave, na hora específica, a gente entra em crise. E nem consegue se alegrar com aquilo que Deus se alegra, que foi isso que aconteceu com o filho pródigo doméstico. Quando o filho pródigo que foi volta, o filho bom não conseguiu se alegrar. Porque estava tão perdido quanto aquele que foi. O que foi, pelo menos, se divertiu. E o que ficou, ficou o quê? Eu nunca pequei. Eu nunca. Então você precisa descobrir quem você é, para você ter alegria naquilo que você faz. Porque o apóstolo Paulo disse, Deus não quer que se faça por necessidade, nem por constrangimento. Deus quer que se faça com alegria, e a alegria só vem de uma identidade bem firmada. Eu sei quem eu sou e sei por que eu faço, por isso me alegro.
Mas a gente faz o quê? Por necessidade ou por constrangimento? Porque não há uma identidade firmada. Então tudo aquilo que nós fazemos para nos encontrar, para agregar valor externo a nós. Olha como eu sou um bom adorador, olha como eu sou um bom dizimista, olha como eu não faltei um culto. E você tenta se definir fora de si mesmo e não dentro de si mesmo. E eu gosto, por isso que eu mandei você abrir no capítulo 1. Eu amo todas as introduções e finalizações das cartas de apóstolo Paulo. Eu amo como ele começa a carta e eu amo como ele termina as cartas. Porque ele também sofreu até descobrir sua identidade. Mas quando você descobre a sua identidade, você descansa. E as coisas começam a fluir naturalmente. Você acessa um lugar de descanso. E você descobre que diante de Deus você não é aquilo que você faz. Você é aquilo que você é. Há um código genético espiritual acessível, porém não tão acessado por nós. É por isso que em João, capítulo 4, verso 35, os discípulos todos perturbados por causa da complexidade vocacional, o mundo é grande, a seara é grande, os trabalhadores são poucos e vão dando problemas para Jesus. Aí Jesus desvia dos problemas e diz: vocês acham, na análise natural, que faltam 4 meses para a colheita. Eu digo a vocês que a colheita, os campos estão prontos. Sério? Sério. Aí ele diz: levante os olhos. Qual é a minha leitura dessa colocação de Jesus? Ei, saia do campo natural, acesse um lugar não habitado por todos, se esforcem para sair de si mesmos e enxergue como nós enxergamos. Levante os olhos de vocês. Há um DNA disponível a vocês que potencializa o que vocês são e o que vocês podem fazer. Há uma genética apostólica disponível em Jesus e a gente, em nosso vitimismo, se perde apenas na genética pastoral. A igreja de Jesus, o corpo de Cristo, atrofia justamente por causa do excesso dessa genética pastoral, que coloca a gente em posição fetal. Ai de mim, meu passado, minha dor, eu sou o menor. Até arrepio, ó. O profeta Deus manda o profeta ir à casa de Jessé, dizendo: eu escolhi um rei para a nação. E ele vai à casa de Jessé, e Jessé fica todo bolado, dizendo, porque quando o profeta vinha, alguém morria, né? A tua visita é de paz, ele disse: fique calmo, eu só vim sacrificar a Deus. E Deus mandou ungir o rei de Israel. E eu vim ver teus filhos, passa um a um diante de mim. Aí foi passando um bonitão, alto, bom, não. Segundo, não. Terceiro, não. Acabou todos e o profeta perguntou: teus filhos acabaram? Ele disse: sim, não. Tem a coisinha do quintal. O menino feinho do quintal. Aí o profeta disse: ninguém sentará até que ele entre. Ninguém sentará até que ele entre. Ninguém sentará até que ele entre. Aí Davi chega e o texto diz que Davi tinha boa aparência e boa presença. Ele não era cheio de complexos. Olha só, você tem que descobrir quem você é. Se fosse eu e você na nossa síndrome pastoral, com a mente atrofiada e não expandida, no sentido apostólico da palavra, eu sou quem Deus diz que eu sou, eu tenho e posso o que Deus diz que eu posso. Isso é mente apostólica, isso é capacidade estendida, mente expandida. Na pastoral a gente fala: ai meu Deus, é a vítima, é a síndrome. Então se Davi fosse bloqueado como eu e você somos, quando nós chegássemos, a mesa estava posta, os convidados estavam ali, o profeta estava ali, a gente ia morrer de amargura, de rancor, frustração, decepção. Fizeram algo sem a minha presença, me apunhalaram pelas costas. O que está acontecendo aqui?
Aí a gente ia fazer terapia, cura interior, sei lá o que a gente ia fazer. Mas aquela situação iria ferir a maioria de nós. Mas o texto diz que Davi tinha boa aparência e boa presença. Isso quer dizer o quê? Ele cuidava de si mesmo. E deixa eu ajudar você. Presta atenção no que eu vou dizer. Davi foi, por Deus, ordenado rei na fidelidade das pequenas coisas, porque a unção que ele recebeu não dependeu do que ele estava fazendo, dependeu daquilo que ele pensava de si mesmo, porque ele tinha um relacionamento correto com seu Criador. Salmos 23 não é escrito no momento que ele é apossado como rei. O Salmos 23 é construído no espírito de Davi, quando ele está no quintal do pai, tomando conta dos animais e fica pensando, divagando na bondade de Deus. Assim como ele naturalmente levava as ovelhas para o pasto, para as águas, ele ficava ali na fidelidade do nada, da pequena coisa, da pequena moeda como da viúva, mas a sua atitude é espiritual. E ele foi expandido, e ele foi crescendo por dentro. Aí Deus viu aquele cara no fundo do quintal dizendo: esse menino é esquecido, mas ele é grande. E olha o que o profeta disse: ninguém sentará até que ele chegue. Sabe o que isso quer dizer? Eu gosto muito do contexto medieval da civilização, eu gosto muito de guerra medieval, toda essa cultura, monarquia e tal. E até hoje, numa autoridade civil, você não pode sentar antes que a autoridade maior sente. Em outras palavras, o que o profeta estava dizendo? O rei já está na casa. E ninguém vai sentar antes que ele chegue. Mas o rei era um menino esquecido, que sabia quem era porque conhecia quem era o seu Deus. Davi era abusado no espírito, irmão. Quando ele foi levar a marmita dos irmãos, não foi essa folga dele interior, dizendo: rapaz, como que vocês são tímidos? Olha o incircunciso insultando a nossa nação e o nosso Deus. Você precisa sair do seu drama pastoral. E você precisa entrar no seu DNA apostólico. Você precisa descobrir quem você é. E o que você quer fazer para Deus vai ser um movimento natural. E não um esforço, e não uma tarefa. Você não cansará de fazer para Deus. Às vezes as pessoas chegam para mim e perguntam: pastor, você não cansa não? Aí eu disse: não. Por quê? Não sou eu, não é meu. Então chega à noite e você diz: desisto. No outro dia parece que você dormiu 1 milhão de anos e algo dentro de você foi renovado. É o Red Bull do céu. E a igreja de Jesus está sendo reduzida a uma timidez, porque as pessoas acham que a igreja do Senhor é fundamentada na doutrina dos pastores do cuidado. Mais um gabinete, mais uma terapia, mais um aconselhamento, e nenhum problema com isso. Mas o excesso disso está provando que a gente não está entrando pela porta da nossa nova identidade. Porque um dia você estava na pobreza, mas se você entrou pela porta, o Senhor te deu provisão, não só para a sua própria provisão, mas para o Senhor prover para outro através de você. Você nas mãos de Jesus não será uma vítima para sempre. Você recebe provisão para dar provisão. Você recebe cura para curar alguém. Você recebe influência para empoderar outras pessoas. Tudo aquilo que Deus faz por você, em você, Deus quer fazer através de você também. E você só vai entender isso se você entrar por essa porta. Se você for expandido pelo Senhor.
A sua alegria está na descoberta de sua nova identidade, que não é adâmica. Eu há uns 8 anos atrás, talvez até usava essa frase, as pessoas ainda gostam muito dela. Deus te ama como você é. Só há 10% de verdade. Eu gosto de refazer essa frase da seguinte maneira. Não, Deus não me ama como eu sou, porque o que eu sou é adâmico, é caído. Todo ser humano nascido posteriormente a Adão é made in China. Só existiram 3 seres humanos em estado original: Jesus, Adão e Eva. Adão e Eva conheceram o pecado, mas também sabem o que é existir sem o pecado. Então, somente 3 seres humanos em toda a história foram originais, de fábrica: Jesus, Adão e Eva. Todo o resto ou é Paraguai ou é China. Por isso tem arrependimento, novo nascimento, nova identidade, arrependimento com fruto digno, renovar a mente pela palavra, porque a obediência a Deus é uma reprogramação existencial. Deus não precisa do que nos pede. Aquilo que Deus pede não é para Ele, era para reprogramar o que somos. Deus não ganha nada quando você ama alguém. Então Deus não precisa que você ame ninguém. Então, quando Deus manda você fazer algo, é para você que você está fazendo. Até quando você dizima, não é para Deus, porque a Bíblia diz que é dele. Ouro e a prata, fôlego de vida, é tudo dele. Então, ele deixa você mentir para si mesmo, dizendo: olha, eu dou dinheiro a Deus. Se Deus estalar o dedo, bebê, já era para você. Mas quando Deus pede seu dinheiro, Deus não está ganhando nada. Deus está matando o teu egoísmo e reprogramando sua generosidade. Deus está dando um sinal sobre aquilo que você seria se o pecado de Adão jamais tivesse existido. Cura física, eu creio, não sei se você crê, mas quando uma cura do corpo acontece na terra, não é um favor de Deus, é um sinal de Deus dizendo que o corpo não foi criado para perecer. Nada do que Deus fez foi criado para morrer. Então a cura é um sinal do corpo que existia e do corpo que vai voltar a existir. Quando Deus faz um milagre financeiro, não é um favor, é um símbolo. Olha a oração do Pai Nosso: seja feita na terra como é no... Então o texto deixa claro que aquilo que existe na terra é antinatural, aquilo que é verdade no céu. Então tudo aquilo que pode acontecer por parte de Deus aqui é natural lá. Você acha que no céu tem pobreza, fome, guerra e violência? Acha? Então, como eu sempre digo, não existe milagre no céu. Como eu defino o milagre? Milagre é o céu provendo um suprimento para uma ausência. A terra tem ausência. Então, o milagre é o céu dando mantimento para a terra. Mas é natural para o céu, é um DNA no céu. Nós damos nome de milagre, mas lá é o que é normal. E é esse lugar que você acessa, entendeu? Por isso que Jesus disse: levanta os olhos, macho. Tenta enxergar o que é normal para nós. Tenta enxergar aquilo que é natural em tua nova genética. O apóstolo Paulo deu um nome a esse lugar. Ele disse: a herança dos santos na luz. Há um lugar disponível a mim e a você. Mas vamos ao texto. Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado filho de Deus segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele recebemos graça e apostolado por causa do seu nome, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé, dentre os quais também sois chamados para ser de Jesus Cristo.
2 Timóteo capítulo 1, não precisa abrir, só vou citar para você. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus é a ampola do antídoto. Paulo diz que tudo aquilo que ele se tornou é porque há uma vida residindo em Jesus Cristo. O mundo está enfermo, Deus enviou a solução, o antídoto, a ampola, e essa ampola é Jesus. Paulo abriu, tomou a vacina e se tornou tudo aquilo que ele deveria ser. Olha que interessante, Deus viu na perseguição de Saulo de Tarso a pessoa certa no time errado, a pessoa certa com o DNA errado. Como é que pode? Olha só, nós éramos a igreja, tem alguém nos perseguindo e querendo nos matar. Aí Deus olhou para o coração dele e disse: esse é o cara certo no time errado. Eu vou fazer alguma coisa. E Deus tomou uma decisão. E esse cara se tornou grato, radical, extravagante. Deus pedia 1, ele fazia 100. Que nem o diabo aguentava. Os demônios honraram mais a Paulo do que a Jesus. Lembra lá em Atos? 7 jovens tentaram expulsar um demônio e a legião de demônios respondeu dizendo: sabemos quem é Jesus. Bem sabemos quem é Paulo. A ênfase não foi em Jesus, a ênfase foi em Paulo. Que Paulo se tornou tão poderoso em sua identidade que ele tinha só um cartaz de procurado no inferno. Depois que ele descobriu quem ele era, a recompensa era bilionária. Os demônios espalharam: procura-se de Paulo por todo mundo. Bem sabemos, há um dano no inferno por causa desse homem.